Então vamos começar? Então, uma boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma grande satisfação, né, iniciar esse novo projeto aí, de tentar trazer um pouco mais de consciência sobre as nossas atitudes, entender quais são as coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, que interferem nessa abertura, né, de entrar em contato com a experiência e ser menos reativo, né, ter realmente consciência daquilo que a gente faz. Boa noite, Samuel. Samuel do Atma Zen, né? Uma plataforma muito bacana, tem bastante informação, recomendo bastante. É, Adriano, crianças são sempre bem-vindas, né? Mas meu filho, ele é meio agitadinho, vamos dizer assim, né? Meio frenético. E a gente não vai conseguir falar nada aqui. Mas vamos ver se ele consegue ficar lá, tá? Então vamos lá? Então, como eu estava falando, né? A gente está vivendo aí um mundo tão frenético e a gente acaba atropelando, né, as nossas decisões aí, tomando decisões inadequadas, a gente se arrepende, né, e junto com isso as emoções se tornam bem exacerbadas, né, os nossos pensamentos começam a ser atordoantes e aí você entra num ciclo vicioso que fica bem difícil de sair. Então eu costumo falar, né, para os meus alunos de Mindfulness, não deixarem, né, que fique muito desafiador, né? Então, o Mindfulness ele tem essa característica, à medida que você vai praticando, né, de conseguir perceber rápido, antes do problema ficar muito ruim. Né? A gente consegue notar à medida que o problema vai crescendo. E aí é nesse momento que a gente precisa fazer as pausas, tentar fazer reflexões e conseguir reverter a situação. Porque quando chega numa situação muito aguda, né, muito grave, aí não tem jeito, né? A gente vai ter que ir para a briga mesmo, resolver o mais rápido possível e tentar sair, né, desse problema, né? E quando a gente tenta sair antes de entrar em contato com a experiência, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque naquele momento agudo você consegue se libertar daquela situação, mas se for um problema crescente, ele vai se acumular. Né? Bom, o que eu trouxe hoje para vocês, né, é um tema aí que ganhou a enquete, com mais de 60% dos votos, que é sobre o medo. Né? Então, de que forma o medo ele pode ser útil na nossa vida. E aí eu estava comentando anteriormente que essas questões das emoções elas são muito interessantes dentro de Mindfulness, porque a própria definição de Mindfulness ela é meio dúbia. Então, para uma mente, né, não treinada, ela pode trazer um certo conflito de interesses. Né? Porque a definição do Kabat-Zinn, que é o principal responsável, né, por Mindfulness ter esse boom, porque ele transformou algo que é completamente subjetivo e amplo em algo muito concreto, muito robusto, um formato, né, um modelo que pudesse ser replicado dentro da ciência. E aí, a partir disso, a gente conseguiu entender os mecanismos que estão por trás disso. Olha que bacana. E a definição dele é a seguinte: mindfulness é a intenção de levar a atenção ao momento presente, livre de julgamentos e emoções. Então, quando ele coloca essa questão de livre das emoções, parece que a gente está excluindo as emoções da nossa vida. Mas não é dessa forma, né? Porque é impossível a gente eliminar as emoções, a não ser que você seja um psicopata, né? Ter algum problema. Mas, por outro lado, se você for normal, né, entre aspas, né, não tem como controlar, ou pelo menos inibir as emoções delas acontecerem. Porque as emoções, elas não são... Você não tem intenção de gerar emoção, ela simplesmente brota. E se você não percebe isso acontecer o mais rápido possível, pode ser que aquela raivinha, né? Quando você começa a reclamar de alguma coisa, ela se transforma numa raiva imensa e aí acaba destruindo a vida de alguém ou causando grandes transtornos. Tá? Então, várias coisas acontecem em relação à emoção que a gente vai precisar esclarecer aqui. Tá bom? E aí, quando você entender, né, o poder dessa emoção, aí ela serve de uma forma muito útil para a nossa vida. Porque as emoções, elas realmente
servem para nos proteger, né? Então lembre-se disso, a emoção ela serve para proteger a gente, tá? E é por isso que a gente está vivo até agora, é por causa das emoções, beleza? Então, chegaram mais algumas pessoas aqui, eu não consegui falar porque eu estava no assunto. Boa noite, Edson, Juliana, Gláucia, Adriana novamente. Opa, legal, muito legal a presença de vocês. Uma boa noite. Então vamos dar prosseguimento? Então, já que a gente já tem um número razoável aqui de pessoas, né? Provavelmente as outras pessoas não vão conseguir entrar por conta da conexão. A gente vai começar fazendo uma prática, né? Só que o que eu gosto de fazer antes de iniciar uma apresentação como essa é simplesmente realizar uma prática de meditação. Mas a gente vai fazer diferente dessa vez, tá? Então vocês vão ser como beneficiados, porque o que é comum é fazer uma prática de meditação para a gente trazer tranquilidade, ficar mais relaxado e poder receber melhor as informações. Mas o que eu vou trazer para vocês hoje é algo diferente, tá? A gente vai fazer uma prática ativa e ela é uma prática bem interessante porque ela evoca algumas sensações e a gente vai trabalhar em cima disso no tema, certo? Antes, eu gostaria de explicar, né? Quando a gente fala assim que vai causar algumas coisas, as pessoas já ficam logo assustadas, mas fiquem tranquilos, né? O aspecto fundamental de Mindfulness é o treinamento. Sem treino, você não tem benefício. O treinamento, à medida que você vai treinando, você vai tendo benefícios progressivos, tá? Então, se você treina pouco, pouco benefício. Se você treina muito, muito benefício. Se você não treina, não tem benefício. Simples desse jeito, ok? E o treinamento ele tem um aspecto que, não sei se tem alguém aqui que pratica algum esporte, realiza alguma atividade que tenha um compromisso, né? Mas o treinamento ele é fundamental no processo. É a partir do treinamento que você adquire todas as informações necessárias para aplicar ou executar alguma ação, tá? Então o treinamento é quando você sai do mundo, né, da vida real, né, e explora todas as suas habilidades dentro de um ambiente totalmente seguro. Ou seja, você pode tentar, sei lá, fazer alguma coisa que a princípio você se sinta envergonhado, mas se você estiver dentro do seu quarto, não vai ter problema nenhum, concorda? E à medida que você vai fazendo isso, você vai se soltando, né? Vai conseguindo expressar exatamente aqueles seus sentimentos. E isso é muito bacana, né? Existem vários terapeutas que trabalham em cima disso e eu queria explorar um pouco, né? Mas dentro de um conceito de mindfulness, tá? Então a prática agora que a gente vai fazer é uma prática de visualização, né? Onde eu vou criar um cenário para a gente poder entender de que forma o nosso corpo reage a ele. Tá legal? E aí o medo vai estar, que é o carro-chefe, né, desse tema, ele vai estar incluído nisso. Então, se você se sentir desconfortável, sentir alguma coisa ruim, lembre-se, não está acontecendo nada, você está no seu ambiente seguro e qualquer coisa você não precisa assistir. Olha que beleza. Se a vida fosse assim, seria ótimo, né? Mas existe uma explicação que depois eu vou passar para vocês do porquê que a gente vai fazer isso. Tá legal? Então vamos lá? Então a gente encontra, né, sempre uma posição confortável, né, que a gente vai ficar por algum tempo, tá? Vocês podem fechar os olhos, mas se não quiser não tem problema. Só que quando a gente fecha os olhos a gente tira nosso principal estímulo sensorial, que é a visão, né, e isso abre portas para as outras entradas, né, dos seus estímulos sensoriais, né? E no nosso caso vai ser a nossa percepção e a nossa exploração, né, da nossa imaginação, tá? E vamos ver o que vai acontecer depois, tá legal? Então vocês podem fechar os olhos, eu vou estar de olho aberto, tá? Para fazer na prática, só para poder monitorar aqui as pessoas que estão entrando, né? O que está acontecendo, tudo bem?
Então vocês podem fazer de olhos fechados. E aí a primeira coisa que a gente faz, inspira fundo, estufando a barriga e soltando pela boca de forma suave e longa, né? Isso faz com que a gente aterre, né? Que a gente consiga se manter presente naquilo que a gente vai fazer. Esse tipo de respiração tem um fenômeno biológico por trás. Então sempre quando você estiver ansioso, nervoso, né? Sei lá, vai fazer alguma coisa e não tem muito tempo, tenta fazer essa respiração, tá? Não é a respiração do peito, tá? Tenta fazer essa respiração da barriga. É a barriga que estufa e você vai soltando devagar pela boca, tá? Então ele vai te manter presente, ok? Então inspira profundo pelo nariz, estufando a barriga e solta lentamente pela boca. E aí a gente começa a ter a capacidade de iniciar a prática. Nessa prática a gente vai fazer uma visualização. Só que antes eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o seu corpo. Notar a posição que o seu corpo se encontra, percebendo alguma necessidade de se movimentar. Então vá fazendo esses pequenos ajustes para encontrar essa posição confortável para a gente poder dar continuidade à prática. Você pode entrar em contato com a sua respiração para notar o fluxo dessa respiração. E agora eu convido vocês a usarem a imaginação. Imaginem que vocês estão em algum lugar. Escolha esse lugar. Pode ser qualquer um, não faz diferença. E note como é que seu corpo reage quando você escolhe esse lugar. E nesse lugar, você vai encontrar algum local onde você possa se acomodar. Se acomode nesse lugar e permaneça atento à sua imaginação. Agora eu vou convidar você novamente a imaginar algo que te dê medo. Então você está no seu cenário que você escolheu e aquilo que te dá medo começa a aparecer. Note como seu corpo reage quando você encontra esse medo. Como está a sua respiração? Como está seu corpo? Visualize, entre nesse cenário que te traz medo. Note como esse medo ele influencia a sua vida. E aos poucos, novamente você pode entrar em contato com o seu corpo, percebendo como seu corpo está agora. E você pode realizar a respiração profunda, novamente pela barriga e soltando lentamente pela boca, para se preparar para o término da prática. E assim que se sentir confortável, você pode abrir os olhos para encerrarmos. E aí, tudo bem, pessoal? Então lembre-se, é só uma imaginação, tá? Nada disso que vocês imaginaram aconteceu. Mas a nossa imaginação é muito fértil e a gente reage, né? Nosso corpo ele reage quando a gente entra em contato com o medo, algo que traz medo. E é por isso que no pesadelo, quando a gente
não sabe, né, que está dormindo e está vivenciando aquele pesadelo, nosso coração dispara, a gente fica agitado, sua, pode até chorar, acorda desesperado. E aí quando vê que está acordado, né, que era um sonho, ó, a respiração que dá, aquele suspiro, isso é muito intuitivo, né? Então é muito importante que você note, né, que caso você tenha realmente sentido essa experiência como real, o que acontece com o seu corpo. E aí você aprende a observar seu corpo e não aquilo que aparece na sua imaginação. Porque a sua imaginação, ela pode ser qualquer coisa. E a sua imaginação, ela vai ser influenciada pelas emoções, pelos padrões de pensamentos. Então, por exemplo, imagina se você não esteja bem hoje, esteja triste, sensível, né? Que hoje você esteja sensível, tá? E de mau humor. E você entra nessa prática de visualizar o que te traz medo. Você acha que esse medo ele vai ser tranquilo? Não, né? Ele vai ser muito mais exacerbado. Porque as emoções, elas têm esse papel mesmo, né? De dar vida para aquilo que está acontecendo, né? E muitas vezes, né, essas emoções, a gente só dá valor a que é negativa, né? E é por isso que a gente encara as emoções como algo, né? A gente não quer. Mas as emoções, elas são muito úteis, porque realmente ela traz vida para as coisas. E quando traz vida para as coisas, a sua atenção vai ser direcionada para aquilo. Se for algo que te traz perigo, né, ela supera qualquer tipo de concentração. Porque isso é algo muito primitivo. Tá? Então, se você está concentrado em alguma coisa e ouve um barulho, por exemplo, como uma bomba, não importa o que você esteja fazendo, a sua atenção vai direto para lá. É biológico isso. Tá? É um fenômeno que acontece a nível cerebral, aqui mais ou menos no córtex ventrolateral direito, né? Onde essa área se ativa e aí a sua atenção é direcionada rapidamente. E é por isso que a gente nota muito mais coisas negativas do que positivas, porque o negativo traz perigo e o perigo ativa esse estado de alerta, tá? Então o medo, por exemplo, ele vai ativar esse estado de alerta, né? Então quando você sente o medo, é porque no fundo você está correndo perigo. Pelo menos você acha que está correndo perigo. Só que você não percebe que é um perigo. O medo é que vai dar o alerta. E quando ele dá o alerta, você pode gerar, né, direcionar a sua atenção para o evento que esteja acontecendo e ver se realmente é perigoso. Existe um experimento que é muito interessante, que é de pessoas que têm medo de cobra. Elas passam por um caminho e tem uma corda ou uma mangueira enrolada, né? E elas entram em pânico com aquilo e saem correndo. E aí quando elas veem que não é uma cobra, elas conseguem passar. Então, pessoas que são muito mais reativas, né? Elas nem olham para ela, é uma cobra e sai correndo. Pernas para que te quero. Só que se você não dá oportunidade para que a experiência ela seja clara para você, você só vai estar fortalecendo as emoções que estão acontecendo naquele momento. Né? Fortalecer no sentido de você vai se tornar mais reativo. Tá? Então, de que forma que a gente pode usar a emoção ao nosso favor? Né? De que forma a gente pode usar o medo ao nosso favor? Então, é simples entrando em contato com o medo. Talvez seja algo muito complicado, né? Existem algumas psicoterapias que trabalham com fobias, né? Com os medos, né? E elas colocam mesmo, né? Não precisa ser desse jeito, né? Você não precisa ir direto para aquele medo mais grave para você, né? Que seja o pior dos seus medos. Não precisa. Você pode ir percebendo pequenos medos e a partir desses pequenos medos você ir explorando. Essa prática, por exemplo, que a gente fez agora de visualizar o que traz medo, ela é uma forma de você lidar.
Porque pensa bem, se só de visualizar você já está com medo, imagina quando acontecer. Só que lembra que eu falei do treinamento? Quando você está treinando, você está tendo a oportunidade de entrar em contato com uma experiência, só que num ambiente seguro, onde nada vai acontecer. Então, se você aprende a simplesmente visualizar a situação que te traz medo, isso vai te permitir a regular, porque você sabe que está seguro naquele momento. E aí, à medida que você vai explorando isso, né, vai prolongando esse treinamento, essa sensação de medo que é visceral, né, no corpo, ela vai diminuindo. E aí, quando acontece na vida real, você vai reagir menos, porque você está menos suscetível a isso. Agora, se você evita, né, se você não entra em contato, esse medo vai ser cada vez pior, porque você está querendo evitar. Então, além do sofrimento do medo, vai vir um sofrimento de não querer estar naquele momento ali. Então, hoje foi um dia muito interessante, né, por conta desses eventos de violência que vêm acontecendo. E eu andei lendo alguns posts, né, de umas pessoas que eu considero muito, né, e alguns pontos destacaram muito, né, que era a violência. Né? A violência parece que ganha, né, essa força dentro da mídia, né, e vai com tudo, né? E aí o que acontece? As pessoas que não têm essa consciência, né, de que está sendo bombardeada de informações o tempo todo, informações negativas e de violência, elas acabam entrando nessa paranoia de que está perigoso. Isso não quer dizer que não esteja perigoso, mas também você não pode deixar de sair da rua por conta disso. Né? Então é algo que a gente precisa parar para fazer certas reflexões. Né? A gente fica muito preso a causa e efeito. Né? Ah, se acontecer isso, ah, se não sei o que lá, ah, entra no desespero só na conversa. E isso já é um reflexo. Então, se no seu dia a dia, quando está tudo ok, está tudo bonitinho, tudo funcionando, não tem perigo, você já se exalta, né, quando acontece esse tipo de assunto, né? Você já quer se preparar, né, já quer evitar as coisas. Quando acontecer, e vai acontecer em algum momento, né, como é que vai ser? Eu acredito que vai ser muito pior, né? Então, é muito importante que a gente pare para poder entender que a emoção, né, o medo, né, ela é algo biológico, ela emerge, tá? Independente se você quer ou não, ela emerge, né? Mas ela emerge para aumentar o seu campo de concentração, o campo de foco, para você ficar mais atento, né, àquela situação. E aí quando você faz isso, nós temos uma área aqui que é frontal e ela é mais superior, né, que consegue controlar toda essa situação. Controlar no sentido não de tentar segurar aquilo, né, mas de ter autonomia sobre o que vai surgindo. E quando você aprende a lidar com isso, você se torna muito mais seguro, muito mais empoderado, né, a palavra, né, da moda, né, muito mais confiante, sua autoestima melhora, porque você vai estar sempre tendo resultados positivos, né? Porque na grande maioria dos medos, né, eles são imaginários, igual esses que vocês fizeram na prática. Geralmente quando a gente está no confronto, esse medo ele não aparece. Não sei se vocês já viram alguém que, ou já aconteceram com vocês, que foi assaltado. Né? Estou falando dessa forma porque eu nunca fui assaltado. Mesmo morando no Rio de Janeiro, mesmo às vezes dando bobeira. Tá? Então posso até ser um sortudo, né? Mas o fato é que eu ainda, né, não fui assaltado. Tá? Mas caso você tenha sido assaltado ou conheça alguém que foi assaltado com uma arma na cabeça, uma faca no pescoço ou algo do gênero, algo muito violento, naquele momento que isso acontece, você pode perguntar para a pessoa ou você tenta lembrar, naquele momento que acontece, o medo não vem. Isso é muito interessante, porque isso também é uma resposta biológica, né? Que até a Cris colocou aí de luta e fuga. É exatamente isso que acontece. Você tem uma pausa, um momento onde você consegue ter milissegundos para tomar decisões. Isso é biológico.
tá? E aí quando você consegue, né, passar por essa situação, né, mais ou menos estável, né, quando se cessa essa situação de assalto, né, ou de ameaça, o que acontece? Seu sistema, né, cai. E aí você começa a tremer a perna, mal-estar, suor, né, às vezes se urina todo. Essa é uma resposta biológica também, tá? Porque você sofreu um grau de tensão muito grande e depois que você passa, o corpo ele faz isso. Ele desliga, tá? Para quê? Para preservar seu corpo, sempre, tá? Lembre-se disso, sempre para preservar seu corpo, sua vida, né? Então, no momento de tensão, o medo não está lá. Agora, depois ele vem. E aí depois, quando ele vem, ele fortalece, apesar da seu estado, né, ser realmente de sofrimento naquele momento de medo, ele vai sendo acrescentado com outros pensamentos que vão fortalecer essa ideia de medo. E aí numa próxima situação que for aparentemente semelhante, você já vai estar mais atento, né? Vai querer evitar, vai querer sair, não passo por ali, não é assim que funciona? Só que tudo isso é imaginação. Olha que isso é um detalhe assim que talvez você não consiga captar nesse momento, né? Mas à medida que você vai vivenciando, né, experimentando, observando, conversando, você vai ver que isso vai aparecer em algum momento ou em algum nível, tá? Então o medo, ele, assim como qualquer outra emoção, ele serve para potencializar o seu estado. Só isso, né? Ele traz vida. Porque olha só que interessante. A gente passa o dia inteiro fazendo coisas. Tá? A gente está sempre fazendo coisas. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu tô lá sempre fazendo alguma coisa. Dificilmente eu paro. Hoje eu consegui dormir 2 horinhas porque teve visita, né? Tive que esperar, aí deu tempo de descansar um pouco. Mas geralmente é vida corrida, né? E aí quando passa o dia, o que você lembra desse dia? Talvez você não lembre nem 5% do que passou. Mesmo você ali fazendo várias coisas, né? E é assim que funciona, né? Nossa mente ela não tem a capacidade de armazenar tudo. Ela vai armazenar as coisas mais importantes. Então, diante de uma situação hostil que te traz medo, o que vai ficar na sua cabeça no dia inteiro? O medo, óbvio. E aí, você já está com medo, com esse pensamento, sofrendo pra caramba por conta desse trauma, vem a mídia e fortalece. Bum, bum, bombardeia com mais informação, né? E aí o que acontece? A população inteira fica nesse estado de pânico, né? Então eu hoje, não sei se é porque eu tenho essa ideia, né, mais eminente, mas grande parte das pessoas que eu conheço, elas ou estão em depressão, ou estão com medo, ou estão deixando de sair à noite por conta da violência, né? E pessoas assim que teriam condições de fazer, né? Mas o medo, e esse medo no questão da imaginação, né? Ela só está alimentando a forma como você lida. Então não sei se está ficando claro isso para vocês agora, à medida que eu vou repetindo, reforçando, tá? Então de que forma que a gente pode trazer, né, ou pelo menos fazer com que a prática de mindfulness ajude nessa situação? A primeira coisa que se deve fazer, isso não só para o medo, mas em qualquer situação, é reconhecer. Você tem que reconhecer o estado que você está nesse primeiro momento, antes de tomar qualquer situação, né? Tomar qualquer atitude, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes você está de mau humor e não percebe.
aconteceu alguma coisa e você está ruminando aquela situação desagradável, vai ficar de mau humor. É normal, tá? Normal ficar de mau humor, né? E aí você vai conviver lá, tá, em sociedade, né? Você vai conviver no seu grupo e começa a bater nas pessoas, né? Bater no sentido de agredir verbalmente ou ser ríspido, né? E às vezes não está acontecendo nada naquela situação, mas você já está com uma predisposição, né, de mau humor, de irritabilidade, agressividade, que vai se expor naquela situação mesmo que não tenha nada a ver. Isso é muito comum. Isso só acontece porque você não nota que você está mal-humorado, irritado. Só por causa disso. Mas no momento que você reconhece, aí você fala, opa, preciso me acalmar, preciso fazer alguma coisa. Ou até mesmo, não vou para aquele lugar porque eu não estou afim. Estou de saco cheio. Tudo bem, tudo bem. Mas o mais importante é reconhecer. Então, às vezes, a gente fala algo que não devia e não entende por que falou aquilo. Então, saiba, porque você já está com raiva, já está irritado, já está aquela coisa já está atormentando você já há um tempo, você não percebe, e quando chega o momento oportuno, vai lá e BUM! Manda. Pronto. Acabou. Já era, né? Por isso que Mindfulness te traz habilidades para você reconhecer esses fenômenos acontecendo mais rápido. Quando você reconhece isso antes, você tem a capacidade, né, a maior probabilidade de evitar um problema futuro. Tá? Então, vou trazer aqui de novo para vocês, né? Talvez esteja espelhado, mas me desculpem. Que é isso aqui. Tá? É o modelo neurocognitivo. Tá? Na hora da gravação, eu ajeito, tá? Então, o modelo neurocognitivo, o que é? Basicamente, é você escolher, ter intenção em alguma atitude, né? Então, ver o meu humor, por exemplo. Ter intenção nisso, você vai distrair. É impossível manter a atenção plena o tempo todo. Tá? Você vai distrair, e é na distração que acontecem várias coisas importantes. Né? E você precisa reconhecer isso. À medida que você reconhece que você não está fazendo o que devia e está distraído, viajando na maionese, por exemplo, você tem a oportunidade de escolher voltar para cá ou tomar outra decisão. Mas quando a gente não reconhece, essa distração, se ela for melhor do que o que você se propôs a fazer, vai te levar a outros lugares. Quando você vê, você não fez isso, não fez as outras coisas que você deveria fazer e está completamente fora, né, do seu propósito. Então, quanto mais rápido você reconhecer, mais fácil, né, vai ser se libertar desse modo automático, vamos dizer assim. Então, quando você, no caso do medo, vamos trazer o medo, né, como foco hoje. Então, quando você pega o modelo cognitivo, né, e põe o medo, a sensação de medo, como foco, por exemplo, acho que eu vou dar um exemplo que fica melhor, tá? Você está andando num lugar que você sabe que é perigoso, né? Naturalmente vai surgir o medo, tá? O medo você não escolhe. Naturalmente vai surgir o medo. Então, o que você precisa fazer? Reconhecer que você está com medo. Reconhece que você está com medo. Se você não der conta, sai fora. Né? Não vale a pena, porque tomar decisões com medo talvez não dê certo. Né? Fica muita loteria. Mas quando você tem atitude, né? Fala, não, estou com medo, mas eu vou. Tá? Você vai com mais cuidado. Então, se acontecer alguma coisa, você já vai estar preparado para aquilo que vai acontecer. Não vai ser pego de surpresa. Né? E quando isso acontece, você tem muito mais segurança. E o mais legal disso tudo é que, se não acontecer nada, você reforça essa ideia de segurança. Mas não quer dizer que numa próxima vez, esse medo não te chame atenção. Mas você vai ter muito mais autonomia para seguir em frente mesmo com medo. Tá? Então, a sugestão é: pratique com aquilo que seja mais simples, sempre. Que seja mais fácil.
né? E se você consegue fazer dessa forma fácil, aí você vai progredindo. Se você já quiser ir no que é pior, usa a imaginação. Mas sempre lembrando que você está num ambiente seguro, que não vai acontecer nada. E aí você usa a imaginação, sente, né, o seu corpo reverberando sobre essa situação, vai tentando modular isso e vai, né, entrando nesse ciclo. Na próxima vez que você tentar fazer essa visualização e você simplesmente sentir a sensação, mas ter autonomia, né, ter segurança para lidar com ela, pronto, já está resolvido, né? Não que vá numa situação real, né, você não perca o controle, não é isso. Mas você vai estar muito mais seguro, vai ter muito mais autonomia para lidar com ela, porque você aprendeu a fazer isso. Isso a gente não aprende em qualquer lugar, é só treinando. Legal? Um outro ponto em relação ao medo, e que talvez esse seja, né, essa questão do medo, né, que seja mais significativo, seja observar quando você estiver com medo, em que grau de medo você está. Porque se você tiver um medo que seja muito repressor, assim, que você não tenha controle, talvez seja melhor você dar uma pausa, tentar se modular, sair de cena se for o caso, se puder, né? Tenta pensar em outra coisa que te traga mais segurança, e aí depois você vai tentando. Se você estiver num nível de estabilidade muito grande com medo, talvez você não consiga lidar. Tá? Então você precisa reduzir a bola, baixar a bola para poder fazer. Ok? A imaginação ela é muito boa para isso, hein? Muito boa mesmo. Então, para a gente já começar a finalizar, né? Vou fazer uma breve conclusão aqui sobre o que a gente falou hoje, e aí depois eu abro para perguntas, tudo bem? Então hoje a gente falou sobre como o medo, né, pode ser útil na nossa vida. Eu dei uma prática de visualização onde a gente entra em contato com o medo, a gente imagina, né, uma situação que traz medo e a gente sente isso reverberar no corpo, né, e depois percebe que isso é fruto da nossa imaginação, né, que a gente criou isso e não está acontecendo nada naquele momento, e mesmo assim a gente sente, né, então a gente pode trazer para o corpo essa experiência e não ficar no que a mente vai criando. Tá? A gente falou também, deu alguns exemplos, né, sobre situações que trazem medo e a gente perde o controle. Tá? Um outro ponto importante é como mindfulness pode ajudar. E talvez esse seja o ponto principal, né, dessa live, que é você se dar conta de que você está com medo, né, e a partir desse se dar conta que está com medo, você escolher se você vai partir para cima ou se você vai sair de cena, mas é uma escolha, ok? Não é algo que é reativo, né? A gente falou também que o treinamento ele é fundamental para que você tenha uma maior autonomia e segurança, né, nas ações e quando, no caso de acontecer. Tá? E eu falei também, por último, né, que a gente precisa notar em qual grau de estabilidade a gente está. Se a gente tiver numa estabilidade muito alta, né, no caso de emoções negativas como medo, a gente pode perder um controle. Então é melhor a gente baixar a bola para poder entrar em contato. Ok? Quem quiser fazer alguma pergunta. Então, enquanto vocês vão escrevendo as perguntas aí, vou ver aqui as pessoas que foram chegando. Grande professor Vitor Bastos. Vitor Hugo Bastos. Obrigado pela sua presença, hein? Ó, aquela nosso projeto aí na Federal do Piauí, acho que vai rolar, hein? A gente vai conversar depois. Deixa eu ver aqui. Naira, legal. Boa noite, Naira. Muito bem. Flávia. Dijane Maria. Desculpa, pessoal, tá muito pequena aqui a letra.
Maíse Santos, boa noite. Grande Aneron, ô Sensei, tudo bem? Maria Silva, Deise Zanotti, Raquel Lolier. Pô, que bom, que legal que você veio. Obrigado, Raquel. Penélope, minha mulher, tá aqui. Juliana. Oh, grupo do CPM Mindfulness. Centro Paulista de Mindfulness. Eles têm uma formação para instrutores de Mindfulness que sensacional, tá? Foram os meus professores, os meus instrutores de Mindfulness e recomendo sempre eles. Eles são show de bola. Cris. Tá ruim mesmo. Aqui também, o professor Vitor. Não sei se é da internet não, eu acho que é do próprio Instagram mesmo. A Adriana está fazendo uma pergunta aqui, vamos ver. O medo gera as outras emoções negativas? Culpa, raiva, vingança? Boa pergunta, viu, Adriana? Então, as emoções, elas assim, não tem uma regra, né, para ela acontecer, e ela vai acontecer de forma diferente em cada um, né? Então, mas uma coisa é clara, né? Elas são frutos de um estímulo. Esse estímulo pode ser externo ou pode ser interno, tá? Então, assim, dependendo da forma como você lida com as situações, né, vai vir um medo, óbvio, né? E se, no caso, vamos supor, uma tentativa de assalto, né? Você mesmo morrendo de medo de assalto, talvez você tenha forças para revidar, né? Para tentar fugir daquilo, gritar, seja lá qual for, né? E isso muitas vezes pode ser a soma do medo, né? Essa questão de luta e fuga, que é sobrevivência, mas já pode ter uma raiva ali, né? Aquela faca nos dentes ali junto, né? Depende muito da personalidade das pessoas, né? Mas não tem uma regra, não necessariamente um depende do outro, né? Mas eles vão brotar à medida que você entra em contato com a experiência relacionada à sua personalidade, ao seu humor naquele momento, ao nível de estresse que você está sofrendo, a qualidade dos pensamentos que você está tendo, eventualmente. Então, basicamente isso, né? Oi, Gláucia. Foi muito bom, gostei bastante em diferenciar esse medo que sinto constantemente. Eu não sei se isso foi uma pergunta, né? Mas isso foi bem interessante. Veio aqui um clique aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês tiverem alguns minutinhos. Existem vários tipos de medo, né? E reconhecer esses tipos de medo, eles são fundamentais para você conseguir seguir em frente. Então, assim, você tem um medo que ele é paralisante, né? O que é comum, né? Mas você também tem aquele medo que te faz agir, que é bem o luta e fuga, né? Flight and fight, né? Em inglês, né? Isso é importantíssimo você reconhecer, mas ele vai estar muito relacionado à sua predisposição. Então, a forma como você alimenta seus pensamentos, ele vai influenciar nessa decisão. Então, se você alimenta ele de forma positiva, né? Quando acontecer isso, eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Na hora da reação é isso que vai acontecer, porque você já está predisposto. Porque o cérebro tem essa característica, ele não faz nada ao acaso. Existe uma predisposição. Tá? E sem querer trazer tanta informação, né? Mas essa predisposição, ele está nessa região que eu falei lá do ciclo, né? Do modelo neurocognitivo, quando você distrai. Olha que legal, né? Ali vão estar todas as informações na sua predisposição. Quando você reconhece o que está acontecendo quando você distrai, você tem uma maior qualidade de percepção sobre as próximas atitudes. Então você consegue perceber que você está irritado, você consegue perceber que você está mais depressivo, você consegue perceber que você está mais negativo, e assim vai. Tá? Deixa eu ver aqui. Ixi, peraí que deu tilt aqui. Oi, Neuza. Vamos ver aqui a sua pergunta. Gostaria de saber acerca da tua experiência com Mindfulness enquanto potencializado
Potencializando amor e gratidão. Essa é uma pergunta para uma próxima live, né? Eu não sei se eu vou conseguir responder de forma clara, tá? Mas o que eu posso te dizer é, o mindfulness, ele não tem uma intenção, ou melhor, você não pode focar em mindfulness, quando você treina mindfulness, você não pode focar no resultado, tá? Porque o resultado é coisa do futuro. Você tem que focar naquilo que está acontecendo. Então, se vier coisa boa, é para você focar em coisa boa. Se vier coisa ruim, é para focar em coisa ruim. Por isso que é sem julgamento. Quando você tira o peso do bom e ruim, você consegue ficar nele, né? Lembrando que é um treinamento, é uma experiência que não está acontecendo, é coisa da sua imaginação e do que o seu corpo está reagindo. Então, isso vai fortalecendo a ideia. Mas se você quiser treinar, não sei se esse odo aqui, acho que é ódio, né? Mas aí não condiz, né? Amor e gratidão, né? Mas se você quiser treinar amor e gratidão, aí vem uma prática que é fantástica, que é a compaixão. A compaixão não tem nada de melosidade, né? Essa coisa muito nhenhenhé, não, tá? A compaixão é uma atitude, um desejo, né, de que todos os seres se libertem do sofrimento e ponto. É esse desejo mesmo, essa vontade natural, tem que ser inata, né? E talvez hoje essa compaixão plena, ela não está tão assim, né? Existem algumas outras questões, né? As pessoas, elas, quando fazem algo bom, elas querem logo mostrar para todo mundo que fez algo bom, né? E a compaixão, ela é algo bem autêntico, assim, ela tem que ser algo muito natural, sabe? É lógico que o treinamento você tem que forçar a barra, né? Porque mesmo como é que você vai ter compaixão por alguém que matou seu filho, por exemplo, né? Muito difícil, muito desafiador, tá? Mas se você tem essa intenção, você vai conseguir até realmente gerar. Eu gosto de dar o exemplo de compaixão plena quando você está andando na rua, tá? E vê uma velhinha estranha, se sentindo mal. Aí você já chega lá, tá tudo bem, posso te ajudar? Isso é compaixão plena. O que vem depois, aí já é misturado com outras coisas, tá? Mas essa primeira atitude, né, que você não se dá conta, não é acho que eu vou falar com ela, não é isso. É pum, fazer naturalmente, né? Da mesma forma quando a pessoa está do seu lado e tropeça e você prontamente segura, é essa semente da compaixão que surge, tá? Vamos lá. Caraca, vieram várias perguntas aqui agora. Não sei se eu te respondi, Neuza, mas é basicamente isso, né? Em Mindfulness a gente não tenta trabalhar em cima disso, a gente só simplesmente explora o que a gente vai acontecendo no presente momento. A compaixão não, a compaixão você treina essa habilidade de conseguir gerar essa, essa sensação plena, né? De gratidão, de amor, de compaixão, né? De querer que a pessoa fique bem, né? Imprudência gera muitos medos. A imprudência, na verdade, é esse momento out, né? Você não percebe as coisas acontecendo e acontece. Eu acho que o medo ele vai estar relacionado o medo pela imprudência vai estar relacionado à confirmação, né, de que deu errado por você ter não prestado atenção e vai reforçando, reforçando, reforçando e você vai querer evitar, né? Quando você tem uma atitude mindfulness, você explora isso, né? Você tem mais cuidado com isso, né? Você aprende a usar o medo, né, como um potencializador e não como algo sobrecarregado das suas experiências passadas, tá? Seria possível abordar? Claro, Neuza. Vamos pensar nisso, né? Vou fazer melhor. Eu vou trazer uma convidada para falar de compaixão para vocês, tá? Eu acredito muito, isso é minha percepção, vamos dizer assim, né? Que a compaixão plena ela é muito mais fácil de aparecer na mulher, né? Biológico, tá? A mulher ela vai ser ela tem potencial para ser mãe,
né? Então, é da natureza da mulher, né? O homem, ele pode, claro que ele pode ter compaixão, né? Mas a mulher, ela é mais espontâneo, é mais natural, tá ok? Então, eu vou convidar uma instrutora de mindfulness e de compaixão, né? Para falar para vocês melhor, né? Uma forma mais espontânea, né? Sobre compaixão. Talvez se eu trouxer para vocês compaixão vai ser algo muito técnico, a gente vai fazer uma prática. Talvez vocês não sintam na pele o que realmente é a compaixão, tá? Mas obrigado, Neuza. Uma boa ideia. A gente vai fazer sim. Oi, Ana. Já estamos terminando. Mas que bom que você conseguiu pegar esse finalzinho, né? Pra gente falar logo de compaixão, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que não. Apareceu um número 1 aqui no negócio de pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Bom, compaixão é uma reação natural ao sofrimento, inclusive o próprio. Então, a Penélope, né? Ela está falando que a compaixão é uma reação natural ao sofrimento, inclusive o próprio. E ela recomenda aí o livro O Cérebro de Buda. O Cérebro de Buda é um livro que não tem nada a ver com religião. Ele é um livro escrito por um cientista, um neurocientista, o Rick Hanson. E é um livro, assim, muito bom, né? Ele fala sobre algumas questões fisiológicas, mas ele dá muito exemplo, né? Então dá para trazer para nossa vida, tá? Ele escreveu um novo livro agora, que é O Poder de Resiliência, muito bom também, porque é como se fosse um manual, né? Quando você sabe aquele livrinho que você abria e ganhava uma mensagem? É tipo aquilo, só que tem todo um contexto ali, né? Muito legal, tá? Físio RCS, bem-vindo aí. O Atmazen aí tá deixando meu novo perfil, né? Tanaka Mindfulness. Por favor, vá lá, siga a gente lá, que aos poucos eu estou migrando, né, as questões de mindfulness só para esse perfil de mindfulness, que é o Tanaka Mindfulness, tá legal? Ilídio, opa, bem-vindo. Deixa eu ver aqui. O professor Vitor lá da Federal do Piauí, né? Lá de Parnaíba. Tô doido para conhecer, né? Falam tão bem lá. Será show essa parceria com a instrutora de Mindfulness e Compaixão. Vamos divulgar, legal, vamos sim. Ó, meu professor entrando aí, Thiago Tatum. Thiago Tatum, ele é instrutor de Mindfulness, um dos pioneiros, né? De um grupo aí. O pessoal do CPM Mindfulness também. E ele foi o principal responsável por trazer a minha atual instrutora e é quem eu sigo, assim, né? Que é a professora Tamara Russell. Ela é uma neurocientista inglesa. Ela tá virando, a gente está tentando transformar ela em brasileira, né? Então todo ano ela vem para o Brasil para dar formação de mindfulness. E a formação dela é uma formação que não tem ainda no Brasil, né? Que é uma formação baseada em movimento, usando as bases neurocientíficas. Então é tudo aquilo que eu buscava, pronto, né? E tô passando para vocês, eu sempre, né, indico. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu ganhei um tempo aqui, um cronômetro de 20 segundos, parece que está acabando. Então rapidamente eu vou terminar. Curtam a minha página, Tanaka Mindfulness. Agora eu estou com um novo canal no YouTube, Tanaka Mindfulness, Facebook Tanaka